Que gostaria que vocês, com uma salva de palmas, recebessem o nosso pastor Bortoni, em nome de Jesus. Aleluia. É importante. Eita, glória. Glória a Deus, amém? Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor? Você também que está na sua casa, você faz parte desse momento. E eu queria convidar você que está aqui, ficasse em pé um instante, colocasse a mão no teu coração. Nós chegamos aqui com muitas expectativas. Talvez você tenha chegado aqui hoje com uma enorme expectativa no teu coração, sabendo que Deus vai falar com você nessa noite. Talvez você tenha chegado aqui com o coração abatido por causa de alguma derrota, alguma dificuldade da vida, ou talvez até você esteja aqui hoje simplesmente para glorificar a Deus por uma bênção, um milagre, um livramento que Ele trouxe na sua vida nessa noite. Mas nesse instante eu gostaria que você desconectasse do mundo, para que você pudesse entrar profundamente na palavra de Deus e que ela possa fazer a transformação que você precisa. Põe a mão no teu coração, fecha os teus olhos. Senhor Deus, nós nos colocamos na tua presença nessa noite, sabendo, Senhor Deus, que o teu Espírito Santo é capaz de transformar a nossa maneira de pensar, agir. Por isso, Senhor, nós te damos total liberdade para agir nesse lugar, aonde o Senhor alcançar. Vai, Espírito Santo, faz a obra completa, transforma vidas, transforma, Senhor Deus, pensamentos, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Espírito Santo, repete comigo, Espírito Santo, com fé, querido, Espírito Santo, eu te dou total liberdade para agir no meu coração, na minha mente. Vem, Espírito Santo, e faz uma revolução na minha maneira de pensar e agir, em nome de Jesus, amém? Se você crê no Senhor Jesus, dê uma salva de palmas. Pode sentar, querido, pode sentar. Você que também está aí do outro lado, receba o melhor de Deus nessa noite. Abra o teu coração para receber o milagre de Deus. E eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 12 a 15. E a palavra do Senhor, ela é eficaz para mudar a nossa maneira de pensar. Ela age no mais profundo do nosso ser. Ela transforma aquele que achava que era escravo. Ele transforma aquele que era o pecador em uma pessoa convertida. Todos nós que estamos aqui, num determinado momento, nós até achamos que o mundo pudesse oferecer algo melhor para nossas vidas. Mas quando nós entramos na casa do Senhor, nós somos impactados pela presença dEle. Nós recebemos o milagre, nós recebemos a salvação. E nós não queremos mais abrir mão. Porque é a presença de Deus que nós queremos todos os dias. Não existe um dia sequer que nós não abramos os nossos olhos e possamos reconhecer que o Senhor Deus chegou com a misericórdia dEle nas nossas vidas, amém? E ele diz assim no capítulo 3 de Filipenses, versículo 12: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus.
Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Paulo, ele deixa aqui uma palavra para nós, para nossas vidas, dizendo o seguinte, que todos os dias são dias para que nós possamos experimentar o melhor de Deus. O tempo é algo que foi criado exclusivamente pelo homem. O que é o nosso tempo? Você já parou para pensar o que é o tempo do homem? O que é um dia para nós? Um dia é uma rotação da Terra no seu próprio eixo. O que é um ano para nós? Um ano é uma volta da Terra em torno do Sol. Isso é o nosso tempo. E o tempo de Deus? Deus, ele não nos olha, Deus não é um Deus apenas desse planetinha chamado Terra. Deus é um Deus de toda a galáxia, não só do sistema solar, mas da Via Láctea, que tem bilhões de estrelas, como também de Andrômeda, que tem bilhões de galáxias. Esse é o tempo de Deus. Você já parou para imaginar? Se você morasse em Vênus, para dar uma volta em torno do seu próprio eixo leva 247 dias, mas para dar uma volta em torno do Sol leva 224 dias. E é o único planeta que gira ao contrário. O que isso tem a ver, pastor? Queridos, essa semana nós ouvimos falar muito quantos ouviram falar em que Saturno e Júpiter se alinharam? Nós temos que agradecer muito a Deus por ele ter colocado Júpiter. Porque Júpiter, a atmosfera, a força gravitacional de Júpiter impede que um monte de asteroide venha para a Terra. Só Júpiter tem 79 luas, 79 satélites. E imagina esses satélites vagando pelo sistema e colidindo conosco. Ia ser um desastre, acabaria com a vida do ser humano na Terra. Mas houve um tempo em que Deus escolheu e foi no barro e fez o homem novamente e criou um jardim, e a vida refloresceu na terra e a vida continuou na terra. Esse é o tempo de Deus. E nós temos a oportunidade todos os dias, não que nós, queridos, se você está de pé, cuide para que não caia. Se você está vivo, aprenda todos os dias. Todos os dias são dias para nós aprendermos a vontade de Deus. Você não está aqui nesse planeta simplesmente para viver a sua vida. Você tem um propósito. E o propósito que Deus colocou na sua vida é que você possa ser embaixador de Deus nesse planeta, mostrando como Jesus conseguiu viver uma vida verdadeira na terra, na sua plenitude. Ele é o maior exemplo que tem para nós. Por isso nós somos cristãos, por isso nós somos pequenos cristos, por isso nós somos imitadores de Cristo, porque nós queremos todos os dias o milagre, aquilo que Deus colocou em nós. E um instante, querido, quando Deus fez o homem, Ele colocou tudo que havia de melhor no homem. Ele colocou poder, Ele colocou graça. Ele falou para o homem: homem, você poderá fazer tudo, você vai dominar sobre os animais, você vai dominar sobre as plantas. Ele disse, Ele colocou poder em você, e em momento algum Ele tirou o poder. Mesmo quando Eva e Adão caíram, Deus não tirou o poder deles. Deus não tirou o poder de você. Esse poder está dentro de você. E ali na Torre de Babel, quando Deus olhou e falou assim: tudo o que o homem planejar em seu coração, ele consegue realizar. Que extraordinário! Mas a vida, ela diz o seguinte: não, você não pode, você não consegue. A vida vai dizer para você: não, que isso, o seu pai não conseguiu fazer faculdade, você também não vai conseguir. É assim que o mundo nos cerceia.
E a única forma que nós temos de romper esse sistema que aprisiona as pessoas é você entender quem você é. E aqui Paulo, ele deixa bem claro isso para nós. Não que eu, queridos, só para você entender a importância de Paulo, nenhum outro discípulo teve a capacidade de dizer: sede meu imitador como eu sou de Cristo. Nenhum teve essa condição, somente Paulo. E Paulo mesmo, ele derrama para nós essa oportunidade, dizendo, mesmo ele sabendo de todas as coisas, ele olha para o homem e fala: não que eu saiba de tudo, mas uma coisa eu te digo, todos os dias eu acordo para aprender algo. Todos os dias que eu me levanto, todos os dias que a misericórdia do Senhor me alcançou, eu tenho a oportunidade de ser melhor a cada dia, não por amor a mim, mas por amor a Jesus Cristo. Todos os dias eu posso ser uma pessoa melhor, todos os dias eu posso fazer algo melhor. Mas nós somos uma sociedade, e ela é regida por anos. Então chega o final do ano, nós vamos fazer um balanço daquilo que nós conquistamos e iniciamos um novo período. Querido, essa limitação foi criada pelo homem. Deus não criou isso para nós. Deus não falou: olha, somente em anos pares você receberão a bênção, em anos ímpares você receberão. Não, a palavra do Senhor diz lá no livro de Eclesiastes capítulo 3, ele diz que para tudo tem um tempo debaixo do céu. Tem um tempo de plantar, tem um tempo de regar, mas tem um tempo de colher. E nós somos essa criatura que Deus escolheu para colocar num planetinha pequeno. Nós somos um planetinha pequenininho, queridos, mas é o único planeta em que existe a possibilidade da vida dentro do nosso sistema solar. É o único planeta que existe a possibilidade de você ter uma temperatura que o corpo do homem possa subsistir. Muitas vezes você olha e fala assim: e eu lembro da minha infância, eu tenho 52 anos, então significa que eu já passei em torno do sol 52 vezes. E eu lembro quando eu era criança, às vezes viajar no final do ano era muito longe. Muito longe. Você gastava muito tempo fazendo baldeação, às vezes você ia de trem, fazia alguma coisa desse tipo. Hoje, aí viajar para o outro país era muito mais difícil ainda. Muito mais difícil. Agora, você já imaginou, em 2032, daqui 12 anos, já vai a primeira nave tripulada para Marte? Você parou para pensar nisso? Marte vai ser próximo. O que é o limite para nossas vidas? Quem determina o limite para as nossas vidas somos nós mesmos. Porque Deus nos fez perfeitos, Deus nos colocou nesse planeta e Ele falou: o melhor que eu tenho eu coloco em você. Você será a minha imagem e a minha semelhança nessa terra. Mas o sistema me domina. O sistema, ele mostra para mim e fala: olha, usa uma droga aqui. A droga faz bem. Querido, o que é a droga não ser mais do que uma planta? O que é a maconha? A maconha não é uma planta? O que é o cigarro? O cigarro não é uma planta? Então, quando eu sou dominado por uma planta, a cachaça é o quê? É uma planta, é a cana, lá, como é que chama? A cana que ela é diluída, é isso? Não. Mas o que é isso? Quando uma pessoa ela é dominada pela maconha, quando ela é dominada pela cocaína, que é a folha da coca, quando ela é dominada pela cerveja, quando ela é dominada pela cachaça, ela não está sendo a verdadeira expressão da vontade de Deus, porque ao invés dela dominar uma planta, ela está sendo dominada pela planta. Olha que loucura. E aí muitas vezes a gente tem que parar para pensar e falar: Senhor, eu não sei nada sobre aquilo que o Senhor vai me fazer amanhã, mas uma certeza eu tenho, que amanhã o Senhor estará comigo.
Uma certeza eu tenho, que se eu adorar, se eu glorificar, se eu colocar a tua vontade sobre a minha vida, verdadeiramente eu não serei eu serei a expressão da tua vontade. Muitas vezes a gente passa por momentos complicados. E voltando na expressão do tempo, nós vivemos o tempo da pandemia, nós viveremos o tempo do pós-pandemia, nós viveremos o tempo do pré-vacina, nós viveremos o tempo do pós-vacina, nós viveremos vários tempos. E nenhum desses tempos foi criado por Deus, foi criado pelo homem. Deus determinou, esteja aqui está o melhor de mim. Eu coloco sobre a sua vida. Não há limites para que você possa pensar. Para alguns, essa pandemia se transformou em caos. Para outros, oportunidade. O que faltou? Qual é a diferença? A diferença é que alguns enxergaram algo além daquilo que o sistema te impedia. Se você ligar a sua televisão, vai ser um canal de obituário. Morreu tantos aqui, morreu tantos ali, morreu tantos acolá. Querido, continua a gente morrendo, porque nós ainda somos humanos. Existem pessoas que morrem todos os dias. É lógico, nós não queremos que os nossos amados morram. Nós não queremos, porque nós somos humanos. Nós temos sentimento, nós temos uma alma. E essa alma exige de nós sentimentos diferentes. Mas nós continuamos morrendo. Por quê? Porque continuamos sendo seres humanos. É dor que nós sentimos? É muita dor. Eu perdi um tio no início da pandemia. É muita dor que a gente sente. Mas uma coisa eu tenho certeza, que se a palavra do Senhor ela é verdadeira e real para a minha vida, ela diz que eu deixo para trás as coisas que ficaram para trás e olho para o alvo, para o melhor do Senhor. Talvez o dia de hoje não tenha sido bom para você, mas amanhã será, porque você tem a presença de Deus na tua vida. Deus tem uma aliança com você. Você está na Sara Nossa Terra. Você sabe o que significa isso? Sara Nossa Terra é o sinal da aliança de Deus na terra. Lá no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, o que a palavra do Senhor diz? Ele diz que se o meu povo, quem é o povo de Deus? Aponte para você mesmo. Eu sou o povo de Deus. Aponte para você mesmo. Fala, eu sou o povo de Deus. Se o meu povo se humilhar, orar, jejuar e converter dos seus maus caminhos, aí vem a vantagem que Deus coloca, a aliança que Deus coloca. Eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. O que está faltando para Deus salvar essa terra? Foi Deus que criou esse vírus? Não foi. Isso aí foi feito num laboratório. Foi o homem que criou. Ele pegou um vírus e transformou. Os motivos pelos quais eles fizeram isso, com o tempo nós vamos saber. Com o tempo nós saberemos. Mas o que nós temos hoje é, eu paro e olho para trás e fico como Jó, coçando as minhas feridas, ou como a filha de Jó, a mulher de Jó, que olhou para trás e virou estátua de sal, ou eu olho para frente, para a esperança, para o prêmio, para a vontade de Deus na minha vida. Nós temos uma chance, sempre nós temos uma chance, e essa chance, ela é renovada na nossa vida. Talvez você olhe e fale assim, pastor, talvez para o senhor seja fácil falar isso. Tem sua empresa, tem as suas condições. Querido, eu também passo pelas mesmas dores que vocês. Eu também passo pelas mesmas angústias. Todas as manhãs, eu e minha esposa, nós oramos pela vida dos nossos filhos, nós oramos pela vida dos nossos irmãos, nós oramos pela vida dos nossos pais, oramos todos os dias, clamando a Deus, Deus, cumpre hoje a tua vontade na vida dos meus filhos, na vida da minha mãe, cumpre, Senhor.
É nós nos humilharmos e lembrarmos: Deus, nós temos uma aliança com o Senhor. Essa aliança é feita no altar de Deus. Eu quero cada dia mais da tua presença. E quando Deus coloca esta palavra no nosso coração, não existem limites para que nós possamos alcançar. Não que eu seja algo melhor do que você, é assim que Paulo diz. Mas uma coisa eu tenho certeza: eu olho para as coisas que estão para trás, mas eu miro nas coisas que estão para frente. Queridos, quando você entra no carro, qual o tamanho do vidro que fica à frente do seu carro? É grande ou é pequeno? É maior ou menor que o retrovisor? O vidro da frente é maior que o retrovisor? Por quê? O retrovisor é pequeno. O que eu tenho que olhar é para frente. A vontade de Deus, ela é imensa na minha vida. Eu não tenho condições sequer de entender tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. E muitas vezes até perguntaram para Jesus: Jesus, por que o Senhor não me fala o dia que eu vou morrer? Por que o Senhor não me conta o dia que o mundo vai acabar? E Deus fala assim: não cabe. Jesus diz: não cabe ao homem saber todas as coisas, senão nós ficaríamos malucos. O homem já tem a crise dos 40, imagina se ele já ficasse sabendo com seus 18 anos o dia que fosse morrer. Ia ficar maluco. Nós temos que dosar na nossa vida a vontade de Deus, a promessa de Deus, o entendimento da vontade de Deus, para que eu possa alcançar o melhor. Às vezes você fala assim: ah, pastor, mas eu não tenho condição de fazer uma universidade. Querido, quem falou para você que você não tem? Quem falou para você? Eu só consegui fazer minha primeira universidade trabalhando de manhã à tarde, estudando à noite, esforçando, colocando mais de mim. Normalmente é a noite que vai fazer a diferença na sua vida. Enquanto muitos estão na bebedice, você vai estar ali estudando. Enquanto muitos estão na perversão, você está ali focando, trazendo a presença de Deus na sua vida, trabalhando, colocando em prática a bênção de Deus. Queridos, quantos testemunhos eu posso trazer para você de coisas, de situações que Deus foi nos livrando ao longo do caminho e transformando naquilo que nós somos hoje. Nós não fomos plantados nessa terra. Eu não fui plantado nessa terra com 52 anos de idade. Não, eu nasci, fui criado numa família, recebi o melhor de Deus. Às vezes você pode achar assim: tudo isso é impossível para os nossos olhos. Hoje, meu irmão, semana passada foi nomeado reitor de uma universidade federal. Quando isso poderia ser possível na nossa casa, na nossa família? Você já imaginou? Bolsonaro foi lá e assinou a nomeação do meu irmão, também pastor Bortoni da Sara, nossa terra de Itajubá. Se ele estiver assistindo, um beijo para você, meu irmão. Tenho muito orgulho de você. E nós vamos vivendo cada dia uma expectativa. Ah, mas não vai ter lutas? Pelo contrário, meu irmão. Ninguém vai abrir mão do seu espaço para você. Por isso que a palavra do Senhor diz que muitas vezes nós temos que tomar a força. Nós temos que orar. Às vezes parece ser difícil ter uma casa própria. Às vezes é difícil você pensar: puxa, por que eu não consigo comprar meu carro? Por que eu não consigo fazer uma viagem? Por que eu não consigo fazer? Porque nós sequer colocamos isso como propósito no nosso coração. Muitas vezes na primeira dificuldade a gente fala: isso não é vontade de Deus. É ou não é verdade? Muitas vezes nós colocamos na conta de Deus aquilo que parte da nossa responsabilidade, que é fazer a única coisa que tem que fazer, é prosseguir no mesmo alvo, sempre, todo dia, um novo passo na mesma direção. Todo dia um novo passo na mesma direção. Se Deus colocou esse propósito no meu coração, eu vou até o fim. Eu não vou desistir no meio do caminho. As dificuldades virão sim.
sinto te dizer, Jesus mesmo declarou para nós, ele foi muito honesto. Ele disse para nós: no mundo tereis aflições. Ele não disse aflição no singular. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Jesus venceu, você também vence. Não é porque Adão errou e caiu e perdeu o melhor de Deus que nós estamos aqui hoje e vamos declarar que nós somos derrotados. O único derrotado que não está nem no nosso meio é Satanás. Esse sim é um derrotado, e ele quer te derrotar, colocando empecilhos no seu caminho, na sua mente, tentando falar para você que você não consegue, colocando situações em que você possa falar assim: ah, isso para mim é demais, eu não consigo. E Deus vem com uma palavra na nossa vida. Ele declara o melhor dele sobre nós. E aqui no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, a palavra do Senhor diz: porque sou eu que conheço os planos para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e os ouvirei. Vocês me procurarão e acharão quando me procurares de todo o coração. Aqui o profeta Jeremias está deixando claro para nós. Ele declarou aqui a palavra de Deus para a nossa vida. Quando você me buscar de todo o teu coração, quando você colocar intensidade na tua vontade, quando você colocar um propósito, uma meta e ir atrás dela, nós temos que entender que a vida não é feita simplesmente como foi de Saul, que foi buscar uma jumentinha e ganhou um reinado. Muitas vezes nós temos que lutar dia após dia. Às vezes você fala assim: pastor, mas parece que eu estou lutando e a minha vitória não chega. Aonde está Deus que não vê a situação do planeta? Falei: querido, nem foi Ele que criou esse problema. Nem foi Ele. Nós criamos esse problema. Nós criamos as divisões. Nós criamos divisões geográficas. Nós criamos situações econômicas. E podia ser bem melhor se nós morássemos na Índia. Lá são 3 castas sociais, 20 linguajar. Imagina se nós pudéssemos. Uma classe social não pode se misturar com outra. Graças a Deus nós estamos aqui no Brasil. Imagina se nós tivéssemos nascido no Irã. Lá não poderia nem abrir a Bíblia. Lá quem anda com Bíblia é traficante. Já imaginou ser traficante de Bíblia? Eu ia ser preso, ou ia ter que viver escondido. Aqui não, nós temos essa liberdade. E muitas vezes nós não damos valor àquilo que nós temos, porque parece que veio tão de graça. Parece que veio de graça para nós. Às vezes você nasceu numa família de posses, ou às vezes você nasceu numa família sem posses, e isso traz limitação para nossas vidas. No Brasil, 80% das empresas familiares não chega na 2ª geração. Parece loucura isso, e é verdade. Por quê? Porque os filhos veem a dor do pai e falam para eles mesmos: não quero esse negócio. Porque falta entendimento para o pai, desde cedo, já mostrar para o filho o melhor da empresa que ele tem. E ele não mostra, então ele perde, acaba. Muitas empresas acabaram nessa pandemia. Você ouviu falar de muitos empregos que acabaram? Mas eu quero te dar uma boa notícia: milhares de outros empregos também foram criados.
milhares de outras oportunidades também foram criadas. Eu tenho que estar ligado naquilo que está acontecendo. Eu tenho que me especializar, aproveitar esse momento e estudar. Quantos cursos nós temos de graça liberados pelo governo federal? Quantos cursos nós temos de graça liberados por tantas instituições como o Sebrae? Talvez você fale assim: pastor, eu nunca vou ser empresário. Por que você já está se limitando, meu irmão? Por que você já está se limitando? Não, porque ninguém da minha família teve negócio. Ou meu pai teve um negócio e quebrou. Querido, a média de um empresário bem sucedido nos Estados Unidos é depois da 5ª falência. A média. E nós queremos acertar na primeira. Nós somos um povo indolente que não gosta de planejar. O japonês, ele leva 4, 5 anos para lançar um produto. A gente leva uns dias. A gente vai, inventa, e depois vamos ver como é que ficou. É assim que nós estamos fazendo com a vacina. É a mesma coisa. Qual que é o resultado dela? A gente não sabe. Não, mas você está dizendo então que ela não é boa? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a eficácia dela não foi comprovada. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me arriscar, talvez. É a vida que eu vou ter que fazer. Eu preciso continuar vivendo. A minha esposa trabalha dentro do Hospital das Clínicas. E graças a Deus até hoje, ela não pegou Covid, nós não pegamos Covid. Estou tremendamente assustado porque amanhã eu vou na casa da minha mãe. Em outros anos eu ficava uma semana na casa da minha mãe. Dessa vez não, eu vou chegar de manhã, almoço e volto. Ficar o mínimo de tempo possível. Por quê? Porque lá onde ela mora, os hospitais, clínicas são muito mais raros do que aqui em São Paulo. O Antônio Gligo está cheio também. Lógico que está, mas pelo menos tem. Lá nem isso tem. Então você tem que estar preocupado. Então eu não posso. A palavra diz que não tentará o homem a Deus. Não foi assim lá em Mateus 4, quando Satanás tentou tentar Jesus, né? Ficou esquisito. Mas ele tentou. E o que ele tomou na cabeça? Não tentarás o Senhor teu Deus. Para trás de mim, Satanás. E o que eu tenho feito? Muitas vezes eu tenho negociado com uma situação que foi boa na minha vida. Às vezes você não acertou no primeiro namoro. Você orou, jejuou, mas não foi bom. Ele não era tão importante, ele não fazia tudo o que imaginava. Ele era uma pessoa, depois se tornou outra. Queridos, isso acontece na nossa vida. O importante é você saber que eu tenho que continuar fazendo a vontade de Deus. Eu tenho que continuar montando, sabendo que se Deus me colocou aqui, foi por um propósito. E eu tenho que cumprir esse propósito de Deus. E assim, levando, como diz a palavra, eu tenho que dizer que nós, se ouvirmos a vontade de Deus e colocarmos os nossos joelhos em oração, a vitória é certa. Primeiro eu conquisto no céu, para depois eu conquistar na terra. Muitas vezes você fala assim: não, pastor, já quero para ontem minha bênção. Calma, meu querido, primeiro tem que ser lançado no céu. É assim, é lá que é o campo do seu milagre. Aqui na terra é onde você colhe o seu milagre. O seu milagre é lançado primeiro no céu. E se muitas vezes você sequer tem sonhos, alguns falam assim: pastor, eu nem sonho mais. Outros dizem: eu nem durmo mais. Mas eu quero dizer para você que Deus abençoa os seus enquanto dorme. É ali que vem a vontade de Deus. É ali que o milagre de Deus acontece na nossa vida. Muitas vezes o Espírito Santo fala comigo através de sonhos. Ele me revela situações. Por quê? Porque eu me coloco na presença dEle. Eu me coloco e eu falo para Deus: Deus, eu não sou nada. Eu sou um pecador. Vamos falar a verdade. Eu sou um pecador.
Mas quando a tua palavra vem na minha vida, quando o teu querer me alcança, quando a tua palavra faz morada no meu coração, eu me torno um vencedor, por causa da tua vontade, Pai. Não é pela minha força, porque eu sou fraco. Reconheça que você é fraco, que você necessita de Deus. Reconheça que você necessita da presença de Deus. Reconheça que sem o poder do Espírito Santo, nós temos derrota certa. E não olhe para trás, olhe para frente. Não olhe para a dor que as pessoas já te causaram, olha para frente. É lá que está a sua bênção. Lá no Salmo 121, a palavra do Senhor diz que: de onde me virá o socorro? E a resposta vem: o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus, que criou a terra. Não é do Deus que criou o tempo. O homem criou o tempo. O tempo não é o ingrediente mais importante da sua vida. O mais importante é você viver a plenitude da vontade de Deus todos os dias, todas as manhãs. Amanheceu, abriu os olhos, oh, aleluia, hoje é mais um dia para eu conquistar a vitória. É esse o pensamento que tem que estar no nosso coração. Nós não podemos retroceder 1 centímetro sequer e avançar para o alvo, o prêmio, o soberano prêmio da coroa que o Senhor prometeu. E Ele é fiel, e Ele vai cumprir na minha e na sua vida, amém? Glória a Deus. Uma salva de palmas daqueles que entenderam a vontade de Deus, daqueles que entenderam o propósito de Deus. E eu queria que você ficasse em pé nesse instante. Eu quero orar pela sua vida, você também que está aí do outro lado do seu computador, do seu celular. Eu quero também que essa oração alcance o seu coração. Põe a mão no teu coração. A palavra diz que o coração, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Você tem vigiado aquilo que você tem falado? O que tem dentro do teu coração? Você tem vigiado? Você tem determinado vitória? Ou você tem falado: não, eu sou um fracassado? Ou você tem declarado: não, eu sou um vencedor, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Oh Deus, enquanto esse louvor vai tocar, eu quero que você reconheça a presença de Deus na sua vida. Eu quero que você reconheça e fale para Deus, fala para o Espírito Santo no seu íntimo, fala para Ele: Espírito Santo, eu não sei aonde o Senhor vai me levar, mas uma certeza eu tenho, que a tua palavra, a tua verdade está dentro de mim, e eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu declaro nessa noite, Pai, age em mim, para que eu possa receber o melhor do Senhor nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Recebe.